Olá, irmãos, esse é o nosso culto de quarta-feira. Sejam todos bem-vindos à nossa série de mensagens. Você que nos acompanha aí, já estamos entrando aí, se não me engano, para a 8ª semana no livro de Neemias, acho que 8ª ou 9ª semana. Queria convidar você a abrir hoje sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8, a alegria de ouvir a palavra de Deus, esse é o nosso tema de hoje. Se você quiser acompanhar, se você não acompanhou essa série de mensagens, ela está disponível no nosso canal no YouTube, na playlist. Você procura a série Reconstrução do culto de quarta-feira e você vai ter desde o início essa série de mensagens que tem nos trazido muitas informações importantes e a alegria das pessoas na reconstrução dos muros de Jerusalém, e também fazendo um paralelo aí no culto de domingo, onde nós estamos tratando sobre os profetas que também atuaram nesse período, que é o profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, que a gente está estudando aos domingos lá no nosso culto também, numa série de mensagens. De forma paralela, nós estamos aprendendo, e esse capítulo 8 é um dos mais lindos do livro de Neemias. É o momento em que a palavra de Deus é lida diante da comunidade. Depois de tantos anos sem a leitura da palavra de Deus, esse texto revela esse momento importante para o povo de Judá. Nós vamos ler só o finalzinho do verso do capítulo 7, onde nós vimos toda a geração que voltou de Jerusalém, que voltou aliás, do exílio babilônico. E no último versículo do capítulo 7, ela é uma continuação. Parece que quando fizeram a divisão aqui dos capítulos, o versículo 73 deveria estar no começo do capítulo 8, porque se encaixa melhor na continuação da história. Mas vamos lá, diz assim o texto, Neemias, capítulo 7, 73. Os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores e servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Verso 1 agora do capítulo 8. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro de Moisés, que é o Pentateuco, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira e construída para a ocasião. Vamos até o verso 9 hoje, tá bom? Vamos orar para que Deus nos abençoe. A gente vai destrinchando aqui versículo a versículo. É assim que nós gostamos de estudar a Bíblia, aprendendo todos os detalhes, as nuances de cada verso, para retirarmos o conteúdo completo. Gosto de estudar a Bíblia assim, de forma a aprender tudo que está em volta da história. Vamos orar. Soberano Deus, abençoa o teu povo nesta noite de quarta-feira, que o Senhor os guarde e proteja esse povo onde eles estiverem, que essa ferramenta que foi disponibilizada para nós possa trazer bênção para aquelas famílias que ainda não podem sair de casa, que têm idosos, que têm pessoas doentes. Que o Senhor guarde cada um em suas casas, que possamos continuar tendo a oportunidade de chegar em suas casas através dessa ferramenta. Em nome de Jesus, abençoa cada um que se ligou aqui nesse canal e que a tua palavra possa fazer morada nesses corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus, vamos lá. A alegria de ouvir a palavra de Deus. Como você, que é cristão, se sentiria se tirassem de você o direito de ler e estudar a palavra de Deus? Como é que você se sentiria? Se o governo, sei lá, baixasse uma lei e tirasse a Bíblia das nossas casas, ninguém pode mais ler a Bíblia. Como é que você, que lê a Bíblia todo dia, se sentiria? Eu posso dizer que para muita gente isso vai ser um dos maiores desastres da história, porque é o único alento que a gente tem
às vezes em dias difíceis como esses que a gente passou no período aí do isolamento, ainda estamos no meio de uma pandemia, mas no período de isolamento essa palavra trouxe muito conforto para muita gente, para mim, para muita gente que pegou essa palavra, estudou e leu com todo carinho. Mas para quem não leu a Bíblia, para quem não tem interesse nessa leitura, até muitos cristãos, infelizmente, não se dedicam, só pegam a Bíblia no dia que vão para o culto. Para essas pessoas talvez não fizesse tanta diferença, mas para aquele cristão que entende o valor da Bíblia, entende o valor de ter ela em mãos e ter a liberdade de ler, com certeza isso traria um trauma muito grande. Estamos vivendo essa semana, a última semana de outubro, até sábado, né, dia 31 de outubro, e sábado é um dia especial para quem ama a palavra de Deus, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, apoiado por alguns colegas e seminaristas e até alguns líderes daquela época, fizeram aqui, decretaram, na verdade Martinho Lutero escreveu as 95 teses e colocou lá na porta da igreja, escrevendo lá as coisas que precisavam mudar na igreja, as coisas que precisavam ser reformadas, né? Na verdade, ele nunca quis que a igreja se dividisse, mas infelizmente aquilo que a igreja estava fazendo naquele momento, tirando a possibilidade, a condição de que as pessoas pudessem ler a Bíblia, afastou muito o povo do conhecimento de Deus. Aquilo que eles sabiam era aquilo que o sacerdote dizia, era aquilo que o pregador dizia. E quando Martinho Lutero percebeu que tinha muita coisa que a igreja estava fazendo, que estava em desacordo com a Bíblia, ele escreveu lá as 95 teses e disse, olha, nós precisamos mudar isso, porque isso não está na Bíblia. Isso não faz parte do conteúdo da Bíblia. E agora, no sábado, dia 31 de outubro, completaremos 503 anos do dia que ele colocou as 95 teses na igreja, com as propostas de mudança e reforma na liturgia, na doutrina da igreja e na forma como a igreja estava vivenciando o Cristo ressurreto, que estava totalmente em desacordo com aquilo que realmente a gente conhece hoje, tendo a Bíblia em nossas mãos. Só quem tinha acesso naquele tempo à Bíblia era o sacerdote, o estudioso, né? Os clérigos tinham acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso à Bíblia de forma tão aberta como a gente vai hoje em qualquer, né, uma das livrarias, a maioria livrarias cristãs, e consegue comprar lá uma Bíblia com o dinheiro que você tiver e ler a sua Bíblia. Isso não era possível na época, um pouquinho antes da Reforma, um pouquinho antes de 1517. Então, por isso que a Bíblia é algo tão importante, por isso que esse é um momento tão importante, porque foi o momento em que a Bíblia saiu de dentro das igrejas, de dentro dos mosteiros, de dentro dos locais, dos seminários, para que ela chegasse até as suas mãos. É momento de celebrar, é momento da igreja entender a importância dela. Então, se você tem uma Bíblia em casa, eu tenho várias, tem aqui, algumas aqui atrás, tem uma que eu estou aqui na minha frente, tem umas 6 Bíblias aqui para estudar, para me dedicar, para trazer para você um conteúdo que verdadeiramente não fuja daquilo que é a palavra de Deus. A gente sabe que muita gente usa a palavra de Deus para enganar, para ganhar dinheiro, para fazer... Usa de diversas formas, mas a gente tem todo o interesse de que você que me ouve aqui, se eu falar algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você tem autoridade, porque você tem uma Bíblia em casa, de contestar. Porque a minha palavra não é nada diante da palavra de Deus. Então, o bom de cada um ter a sua Bíblia em casa é exatamente ter esse poder de contestar, não o pregador, mas a mensagem do pregador. E isso é recomendado para quem ama a palavra de Deus. Aqui nesse texto, o que isso tem a ver, Marcelo, com o texto aí de Neemias no capítulo 8? Porque esse foi o momento em que o povo, lá no verso 1 e 2, ó, o povo se juntou como um só homem e pediu para Esdras ler para eles. Naquela época não existia a Bíblia completa que nós temos hoje, era só o Pentateuco, livros proféticos, né, os profetas maiores, profetas menores, mas basicamente aqui, provavelmente, o texto que Esdras leu para as pessoas foi o Pentateuco, o livro de Moisés. Então eles pediram para que Esdras lesse diante dele. Quiseram os pastores verem a mesma
dedicação, né? A mesma sede que essas pessoas tinham. Quem pediu para ler a Bíblia, quem pediu para ler o texto bíblico foi o povo, se reuniu, Esdras lê a palavra de Deus para a gente. A sede daquele povo fez com que ele preparasse a ocasião e o momento para que aquilo chegasse diante das pessoas, diante deles. Esdras preparou essa situação para que houvesse aquele momento de dedicação à palavra de Deus. Aí no verso 3 e 4, né, aqui no verso 1 e 2, que é o texto que a gente já leu, diz aí, né, que o povo se reuniu na porta das águas para que o escriba trouxesse o livro da lei de Moisés. E assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote leu para uma assembleia que era constituída de homens, mulheres e de todos que podiam entender. Verso 3 e 4, ele leu em voz alta desde a manhã até o meio-dia, em uma plataforma elevada de madeira construída para aquela ocasião. Fique imaginando uma pregação nos dias atuais, começando de manhãzinha até meio-dia. Quantos ficariam? E diga você, quantos ficariam até o fim? Numa pregação que começa 8, né? Diz aí o texto que foi logo no arraiar, né? Nas primeiras luzes solares começou a pregação e foi até meio-dia. E o povo ficou ali ouvindo a palavra de Deus. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Aqui era um momento histórico, era um momento que fazia tempo que esse povo não lia a palavra de Deus, então talvez passasse o dia todo aquele povo ficaria ali reunido, porque era um momento de celebração, um momento que eles estavam vivenciando e dedicando todo aquele dia para ouvir a palavra de Deus. Afinal, fazia muitos anos que aquilo não acontecia. Versos 5 e 6, quando ele abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou a Deus e todos responderam amém, amém. 2 vezes, né? Uma demonstração de convicção de que aquilo que Esdras estava falando era algo que fazia sentido para eles. Assim como você está no culto e você ouve alguém dizer amém, porque aquilo tocou em seu coração, aquilo fez sentido naquele momento para aquele irmão. O entusiasmo daquele povo ouvindo a palavra de Deus era como um bálsamo de alívio diante de um momento tão difícil que eles viveram. Será que nós não deveríamos agir também dessa forma nos dias atuais? Poder ler a palavra de Deus, ser gratos pela vida, pela família, por poder ter algo para abençoar outras pessoas que não têm condições nesse momento? Será que não era o momento de termos essa mesma sede desse povo, esse mesmo entusiasmo de pegar a nossa Bíblia em casa? E, pastor, eu estou lendo o livro que o senhor está pregando aí na quarta-feira, eu quero participar da escola de vida. A gente está voltando aos poucos à escola de vida, a gente teve uma grande quantidade de pessoas no começo do ano, a gente colocou quase 40 pessoas dentro da sala da escola de vida. Felizmente isso não é possível agora, mas estamos começando aos poucos, trazendo essa palavra aqui às quartas-feiras e começar uma nova lição aí no dia 7. Ame a palavra de Deus, estude e se dedique, porque a gente está aqui pronto para auxiliar no que for preciso. A gente não é doutor nisso aqui, mas a gente gosta de estudar e a gente tem muita fonte boa, tem muitos livros bons que nos auxiliam nesse estudo. Vamos lá, no verso 7 até o 9, essa parte que não leu, ele fala dos levitas que participaram daquele momento. E depois, no finalzinho do verso 7, ele diz: eles instruíram o povo na lei e todos permaneceram ali. Verso 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Olha que trecho abençoado. Aqui vemos a importância de buscarmos o entendimento correto das Escrituras, sem a malícia de homens que distorcem o conteúdo já explicado, já interpretado e já finalizado da mensagem. A mensagem de Deus é única, ele já foi interpretado, já foi estudado. O que nos resta hoje, como pregadores da atualidade, é contextualizar, é trazer essa palavra para os nossos dias, porque ela não muda, ela é perfeita. A gente não pode mudar a doutrina, a gente não pode mudar o texto bíblico. O que muda é a aplicação para o momento. E nós estamos aplicando, por exemplo, aqui o livro de Neemias, num momento que é muito semelhante ao que o povo de Judá estava vivendo. Eles estavam voltando, saindo
do exílio babilônico e estavam reconstruindo sua vida, suas casas, a adoração a Deus, estavam reconstruindo de uma forma geral sua vida, assim como nós estamos vivendo esse momento ainda com risco de uma segunda onda aqui no nosso país, mas se Deus quiser isso não vai acontecer, vamos continuar orando com fé para que isso não aconteça no nosso país. Mas existe a importância, irmão, de você estudar a Bíblia, de você se dedicar e entender que não é para aceitar tudo que dizem, que pegam a Bíblia e vão falando. Compare, assim como estão pedindo para fazer com as fake news, nesse momento de tanta notícia falsa, assim quando você recebe uma notícia falsa, você tem que consultar a fonte, a mesma coisa em relação à Bíblia. Se você ouve uma pregação e que algum pastor, algum líder falou algo que você, peraí, isso aqui eu não ouvi falando na Bíblia. Então você vai tirar dúvida, você vai para a Bíblia e você consegue realmente tirar suas impressões e explicações com pessoas que são realmente honestas no conhecimento bíblico. Deixo aqui duas lições importantes para essa semana. Eu vou até o verso 9, tá? Porque é muito conteúdo, eu não gosto de correr. Mas a alegria de ouvir a palavra de Deus, desse povo aqui, me trouxe aqui algumas aplicações. E aqui que entra a questão da aplicação da palavra de Deus. Primeiro, tenha reverência pela palavra de Deus. Mesmo que você não entenda completamente, busque e encontrará nela todas as respostas que você ainda não tem. Se vocês têm dúvida de como estudar a Bíblia, procure, se interesse, né? Consulte os textos, consulte seu pastor, consulte os irmãos que gostam de estudar a Bíblia. 2. Não abra mão de buscar uma igreja que tenha compromisso com a verdade bíblica. E não só procurar a igreja porque é perto de casa ou porque tem um amigo seu lá. Não, procura uma igreja que tenha compromisso com a verdade, não com interpretações distorcidas ou só para ver um amigo lá, não. Procura uma igreja que tenha compromisso com a verdade. Mesmo que ela seja mais distante da sua casa, vale a pena você estar sendo bem alimentado. Eu tenho certeza que quando você vai se alimentar, você não vai comer qualquer coisa. Você vai se alimentar com aquilo que é nutritivo, com aquilo que vai te trazer realmente uma substância, vamos dizer assim, para o seu corpo. E a palavra de Deus, meu irmão, é aquilo que a gente não pode receber de qualquer jeito. A gente não pode receber qualquer coisa. A palavra de Deus é para ser pregada com veracidade, com intrepidez, mas acima de tudo, com a verdade bíblica sem distorções, tá? Nesse texto, nesse pequeno trecho aqui da palavra de Deus, nós vemos que o povo amou aquele dia, se dedicou, foi preparado um púlpito especial para aquele momento, e esse mesmo amor que esse povo teve pela palavra de Deus, naquele dia que trouxe essa grande lembrança para eles, eu peço para que você, como servo de Deus, que tem uma Bíblia em casa, pegue sua Bíblia, comece a ler, escolha um dos livros da Bíblia. A gente traz todo o contexto histórico aqui, a gente está estudando o livro de Neemias. Talvez você nunca pegou nesse livro para ler, você lê o Novo Testamento, nunca pegou, e agora eu estou te explicando quem escreveu, para que época escreveu, você entende a história. Quando você começa a ler, você percebe que tudo aquilo, se fez sentido para aquele povo, também vai fazer sentido para você nos dias atuais. Eu peço que você ame essa palavra, porque muitos homens lutaram, perderam a vida para que ela pudesse hoje estar dentro da sua casa, você pudesse pegar essa Bíblia e ler. Então não deixe ela só guardada, ou tão usando somente no dia a dia para o culto. Pegue, leia e viva essa palavra, porque você vai ver a diferença que faz quando você aplica essa palavra na sua vida. Vamos orar? Que Deus venha abençoar e nos fazer amar essa palavra, porque muitos homens amaram, morreram por ela, para que ela pudesse chegar até nós. Oremos. Soberano Deus, obrigado, Pai. Obrigado por teu amor, obrigado por ter levantado homens de Deus que escreveram essa palavra e outros homens que tiraram ela de dentro dos mosteiros e dos grandes seminários e trouxeram até nós, colocou em nossas mãos a oportunidade de ouvir a tua voz através dessa palavra.
Deus, que sejamos capazes de reconhecer tamanho amor desses homens e tamanho sacrifício de o Senhor fazer com que esse livro, que é a palavra de Deus, chegasse até nós e podermos assim viver a nossa vida com a orientação poderosa da palavra de Deus. É no nome de Jesus que te oro e te agradeço. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua casa, seu lar, continue em oração, continue buscando a Deus, porque nós temos em nossa casa algo muito maior do que qualquer aconselhamento pastoral. Nós temos o conselho daquele que nos deu a vida. Uma boa noite, fiquem com Deus e até domingo, no nosso culto e nossa série de mensagens no livro de Zacarias. Deus abençoe e um abraço a todos os irmãos que têm nos acompanhado aqui por esse canal.